aproveitar, dar as boas-vindas ao nosso membro honorário de hoje, nosso vice-presidente de operações, Paulo Roberto. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo a todos. Paulo, vamos começar. Conta pra gente como você começou. Eu acho que a minha história na hotelaria tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo agora. Tem algumas palavras que definem, palavras e expressões que definem isso que eu quero dizer, que ressaltam isso, né? Que elas são identificadas dentro da minha trajetória na hotelaria. Uma delas, uma expressão que é falta de planejamento, né? Onde nós ficamos e atualmente muitas pessoas estão sem planos, sem planejamento, sem saber o que fazer. Né? Muita gente ficou surpreendida por muitas situações e muita gente não, quer dizer, muito grande parte, né, dos brasileiros mesmo, e estão sem plano, sem planejamento também. Outra coisa, né, é aproveitar as oportunidades também que aparecem também. Não sendo oportunista, eu não gosto muito dessa palavra oportunista, e muitas vezes me soa negativamente, mas aproveitar as oportunidades que aparecem, aquele famoso que nós estamos falando atualmente, que é se reinventar. Então, e aproveitar as oportunidades que se abrem no momento, né? Outra coisa, a resiliência, né? A resiliência é a capacidade de superar, né? De resistir às adversidades de um período e superar para chegar a algum lugar onde precisa. E isso aí, chegar ao lugar onde precisa, nós precisamos de ter duas coisas que são muito caras aos japoneses. É a paciência e determinação. Isso é muito intrínseco na cultura japonesa, paciência e determinação. Então, isso, ao longo da minha trajetória, foi bem assim. Por quê? Primeiro, eu não me preparei nunca, eu nunca pensei em trabalhar na hotelaria, nem no turismo. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando a oportunidade. Isso começou quando, assim, no inglês. Nunca pensei em estudar inglês. No colégio já tinha aquela coisa do inglês e tudo mais, né? Era basicamente repetido. Então, foi aí que eu comecei a estudar francês, porque no colégio onde eu fazia o ensino médio, o antigo segundo grau, né? Tinha as duas opções. Então, como eu já estava assim, meio, sabe, não estou vendo novidade nenhuma no inglês, tal, todo ano a mesma coisa. Aí tinha a opção de francês, mas vou fazer francês para não fazer inglês. E foi aí que isso me dei bem com o francês, né? Assimilei legal, fui bem no ensino médio, no segundo grau. E foi aí que surgiu a oportunidade de estudar na Aliança Francesa, foi quando eu ganhei uma bolsa de estudos na Aliança Francesa. Simplesmente uma diretora me viu vestindo uma camisa na época, né? Adolescente, assim, e tinha manchete de um jornal, Le Petit Journal, e ela falou: sabe o que está escrito aí? Eu falei: sei. Ela: lê para mim. Aí eu li. Aí ela falou assim: você está bem e tal. E foi aí que eu ganhei uma bolsa de estudos na Aliança Francesa por 5 anos, uma bolsa de estudo integral. E até aí eu não pensava o que eu ia fazer com isso. Só estava aproveitando essa oportunidade, né? Até mesmo, né, diga-se de passagem, que na época, né, na minha adolescência, eu passei por um período na nossa família com muita dificuldade financeira. E eu não tinha, a gente precisava aproveitar realmente as oportunidades, até mesmo porque eu comecei a trabalhar muito novinho. Ganhar um dinheirinho assim para fazer alguma coisa, com 12 anos, um trabalho mesmo de segunda a sexta, meio período, foi com 13 anos, no comércio de uma prima minha. Então, muito novinho, né? Eu comecei muito cedo e não parei mais. Então, eu aproveitava as oportunidades que surgiam no meu caminho. E foi aí que eu trabalhei com 13 anos, depois com 16 anos eu fui menor aprendiz na Caixa Econômica Federal, onde eu aprendi bastante, que foi no escritório de
contabilidade do diretor de contabilidade da filial do Rio de Janeiro. Então, foi uma oportunidade muito grande trabalhar num prédio imenso da Caixa Econômica, ter contato com muita gente. E, diga-se de passagem, eu sempre trabalhei com atendimento ao público, lidando com o público. Então, imagina, um garoto de 16 anos lidando, né, num local tão importante da Caixa Econômica, a Caixa Econômica Federal, lidando com tudo, vendo os processos todos que passavam pela mão do diretor de contabilidade e tal, enfim. Então, oportunidades. Aí, então, surgiu uma... Eu nunca tinha, como eu falei, eu nunca tinha pensado em trabalhar em hotelaria, mas um dia, né, eu já tinha o francês, o inglês e tal, fazendo aquele cursinho no Senac também, fiz um curso de agente de viagem, fiz um curso de relações públicas, por sinal, o professor era o relações públicas da Coca-Cola, que foi uma experiência muito boa de fazer um curso com ele de relações públicas. E aí, um dia, né, eu tinha um cliente que era dono de uma agência de viagem. Foi a primeira coisa que me despertou no turismo, que eu queria trabalhar numa agência. Pensei em trabalhar numa agência de viagem, e eu nunca trabalhei também. E esse contato com turistas também se deu muito quando eu, no curso de francês, na Aliança, a professora levava os alunos para visitar os navios franceses que aportavam na Praça Mauá, no Porto do Rio, para praticar o francês. Então, foi aí a primeira experiência muito lidando com estrangeiros, com franceses. Tá. Aí parte, né, para o próximo capítulo. E um dia, uma parente minha falou: por que você não vai trabalhar no Hotel Méridien Copacabana? Le Méridien Copacabana, né, uma cadeia francesa, né, famoso pelas cascatas de fogos do Réveillon. Eu tinha o inglês, tinha o francês, tinha aqueles contatos, o hotel francês. Detalhe, eu nunca tinha entrado num hotel. Eu nunca tinha entrado num hotel até então. Então, as coisas foram acontecendo assim. Então, um dia, né, foi feito todo um contato de vagas, etc. e tal, e eu comecei na hotelaria, no Hotel Le Méridien Copacabana, como recepcionista na madrugada, na equipe de recepcionista, que naquela época não tinha essa facilidade toda, os relatórios pelo computador, estavam em fase de transição para os relatórios informatizados, nós fazíamos relatórios manuais também, né? E eu tinha só uma coisa, mais uma outra ponta no turismo também, que era o curso de guia de turismo que eu estava fazendo, que era uma outra possibilidade também, e foi quando, no finalzinho, 80 e pouco, eu concluí o curso de guia de turismo, que eu mantenho até hoje, eu já pratiquei, trabalhei em outros períodos também. Mas no Meridian, onde foi que eu conheci o Silvio, que está aqui, né? Batia uns longos papos lá. Ele já contou a história dele dessa época no encontro com ele, no bate-papo com ele. E foi aí que eu experimentei, né, aquela capacidade de resiliência também, paciência. Por quê? Fazia parte de uma equipe de 4 jovens, né, recepcionistas, bem jovens. A equipe do Meridian era muito jovem, muito responsável, muito eficiente, muito bacana. Então, com 6 meses de hotel, sem experiência nenhuma, o meu gerente me chamou para conversar e para me promover para chefe de brigada. Naquela época existia isso. Além do assistente de gerência, subgerente de recepção, existia o chefe da turma, da manhã, da tarde e da noite. E o meu gerente queria me promover. Por que isso aconteceu? Lógico, uma revolta dos meus colegas de equipe. Uma satisfação que eu acho muito compreensível, né? Claro, existe uma equipe ali trabalhando já há algum tempo e tal. Chega alguém novo, sem experiência nenhuma na hotelaria, e vai ganhar uma promoção, vai se tornar o chefe da equipe. Não foi fácil. Me deu vontade de chorar. Assim, o que me deu vontade de chorar? Não dessa emoção, porque, na verdade,
começou a haver coisas, reações assim, contrárias a mim, né? Até um dia que o gerente me chamou para conversar e eu pensei em desistir de tudo. Mas não, mas eu não posso desistir, né? Eu estou aqui, eu não posso desistir, tem que ir em frente. E foi aí que eu tive que ter uma capacidade muito grande, na primeira vez que eu não tive uma resiliência muito grande de contornar toda aquela situação. É claro que eu não fui promovido, né? Mas eu tive a capacidade de conseguir contornar tudo aquilo e mostrar para meus colegas que eu não estava em disputa com eles. Eu estava ali para competir, eu estava ali para trabalhar, tudo isso. Então, é isso. Né? Então, acho que é muito importante, hoje em dia, né, a gente ter essa capacidade de resiliência, de esperar, ter paciência, esperar as coisas acontecerem e não só esperar, aproveitar, criar as oportunidades também e aproveitar a que se abre. Né? Então, essa foi uma parte. Então, eu trabalhei no total da hotelaria, eu trabalhei durante cerca de 31 anos, sendo que, como concierge, eu trabalhei em cerca de 20, 21 anos, porque, além de ser concierge, eu fui também, no Meridiano, fui recepcionista de concierge. Aí eu saí, voltando àquelas coisas das oportunidades, das mudanças sem planos, né? Depois de quase 5 anos no Meridiano, quando aí eu já tinha iniciado a Cledor, né? Já existia Cledor e tudo mais. Porque na época do Meridiano, quando eu comecei, inclusive, todos os concierges eram Cledor, porque a equipe, como já foi falado antes, o Alexandre Luiz, que é o chefe concierge, ele fazia parte da Aliança Francesa, ou, perdão, da Lecledor, através da Lecledor França. E não lembro exatamente quais são as razões. Toda a equipe também usava as chaves, todos da equipe usavam as chaves, e era um Lecledor também. Então, em 92, surgiu uma oportunidade de ir para Portugal. Amigos brasileiros que estavam lá, montaram um negócio, me chamaram e foi de demissão, foi para Portugal. Cheguei lá em Portugal, passei um tempo lá, quase um ano, em Coimbra. Não me adaptei quando chegou o outono, aproximando o inverno, aquele clima terrível, né? Praia, estava localizada tipo 50 quilômetros de onde estávamos, em Coimbra, e não me adaptei e voltei para cá. Foi quando aí eu, vendo que eu ia trabalhar, emprego e tal, coloquei currículos em vários lugares, surgiu uma oportunidade para trabalhar no Hilton Palace, que foi o meu segundo hotel. E lá foi tudo bem, um hotel maravilhoso, foi um local que eu tive um clima de trabalho muito bom, fantástico, muito bom. E lá eu tive a oportunidade de exercer 3 funções. Então, lá eu fui recepcionista, trabalhei com o Washington, né? Foi da primeira diretoria, ele era o chefe concierge, mas quando entrei lá, a equipe de concierges acabou. E isso eu queria ressaltar aqui também, que se estamos vendo algumas equipes de concierges, nesse momento, serem desfeitas, isso não é nenhuma novidade. Isso já aconteceu em vários momentos na hotelaria. Vários momentos, a gente sobe e desce de equipes de concierges serem fundidas com equipes de recepcionistas também. Então, esse é outro momento também. Nada é para sempre, é eterno, a coisa vai e volta. E, pronto, lá não tinha mais equipe de concierge. Então, eu fui recepcionista, depois fui coordenador operacional de grupos, fiz estágio nos departamentos de marketing, de vendas, de eventos, e me promoveram para subgerente de recepção. Foi um momento muito bom. Mas, mais uma vez, surgiu não uma oportunidade. Amigos meus que estavam em Portugal, que voltaram para cá, abriram negócios aqui e me chamaram para trabalhar. Aí, mais uma vez, em nome da amizade, que inclusive hoje é o dia, né, do amigo, aberto a todos vocês também, ter vocês aqui também. Um dos lemas da Cledor é em serviço através da amizade, né? Então, nós somos amigos, né?
através do trabalho, fazendo um trocadilho aí, e em nome da amizade, eu pedi demissão, fui trabalhar com os amigos, tal, e no Rio Compasso, trabalhei por 4 anos. Trabalhei com eles, depois, por diversas razões, não me senti, era um ambiente, era um tipo de negócio totalmente diferente do meu, que eu já estava habituado, que era o turismo. E foi aí que eu falei, saí, eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu me lembrei, opa, eu sou guia de turismo, eu tenho, né, o meu cadastro no Ministério do Turismo e tal, vou trabalhar como guia de turismo. E foi aí que, aproveitando essa oportunidade, isso que eu tinha e que eu, né, lembro aqui, né, de a gente buscar o que nós temos, capacidade, habilidade entre nós, para a gente colocar no momento que a gente precisa. E foi aí que eu falei, epa, eu tenho isso, eu sou guia de turismo. Aí comecei a trabalhar como guia de turismo numa agência de sites muito conhecida aqui no Rio, muito bacana. Estava super feliz, porque realmente eu gosto muito desse trabalho de guia. Lembro que a gente vai ter um encontro com os nossos amigos guias de turismo, né? É muito bacana a gente dar essa força para eles nesse momento muito que eles estão precisando. E eu sei muito bem que é trabalhar como guia de turismo. E foi aí que, passando lá, né, no iniciozinho ainda, que era o Sofitel Rio Palace, encontrei o Silvio lá, com quem eu já tinha trabalhado no Medician, e era um amigo, né, apesar de estarmos afastados profissionalmente, era um amigo. E encontrei o Marcelo Godoy também, um grande querido amigo nosso também da hotelaria. E o Silvio foi me chamou. Paulo, ele vai me corrigir se eu estiver mentindo aqui. Aí ele falou, quer vir para cá, nós estamos montando a equipe de concierge e tal, não sei o que, você tem experiência, trabalhar nisso. Foi aí que eu voltei a ser concierge mesmo, no Sofitel, que passou de Rio Palace, Sofitel Rio Palace para Sofitel Rio de Janeiro, Copacabana, trabalhando como, onde eu trabalhei durante 18 anos e 10 meses como concierge. Mas aí, muita gente fala assim, nossa, mas isso tudo, realmente, é de espantar mesmo. E eu tive esse espanto quando eu recebi um convite lá no hotel do RH para participar de um almoço com os funcionários que estavam com 10 anos. Eu falei, nossa, isso tudo? Nunca passei mais de 5 anos numa empresa. Que isso? É muita coisa. Mas por que eu fiquei tanto tempo assim no hotel, até o fechamento dele, quando o hotel fechou para obras de renovação e quando tudo mudou e deu origem ao Termo Copacabana? Porque ali dentro do hotel eu fiz muita coisa. Além de ser concierge, né, que era muito bom trabalhar, nós tivemos algumas formações de equipes no hotel e foi bem bacana, que não dava para sentir o tempo passar. E eu participei de muita coisa bacana ali dentro, isso me deu muito gás de continuar, de não perceber esse tempo. Eu colaborei com o hotel, muita parte com o Departamento de Recursos Humanos, em muitos projetos, muitos comitês eu participei. Então, isso foi bem bacana, porque eu nunca gostei mesmo de ficar muito preso a uma determinada função, determinado ambiente. Eu sempre gostei de me envolver como todo, eu sempre falava, olha, eu sou funcionário do hotel como um todo, né? Eu não sou funcionário só daqui, dessa equipe, né? Então, eu me lembro que algumas vezes pessoas conhecidas que iam visitar, queriam ver o hotel, alguma coisa assim. Quando eu falava do hotel, eu falava, nossa, você fala tão bem sobre o hotel, sobre tudo, né? Por quê? Eu falei, porque eu sou do hotel como um todo, eu não sou daqui. Isso tem a ver, eu não citei essa palavra no início, mas me vem à cabeça agora que é polivalência. Que a gente precisa ser muito polivalente nos tempos atuais. Porque as empresas estão precisando disso. Então, apesar de estar num determinado cargo, numa função, numa equipe, mas eu estava envolvido com o como todo. Foi aí que, até o fechamento, infelizmente, acabou, né? Essa trajetória no Hotel Rio de Janeiro Copacabana. Pronto, agora eu estava descansando novamente, passei 10 meses no descanso
E foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Aprazível, foi muito bacana, fiz um trabalho para eles, foi muito resultado, muito positivo, muito gostoso. E foi aí que, mais uma vez, eu, sinceramente, muitos colegas, alguns que estão aqui, outros que sabem também, eu não pensava mais voltar para a hotelaria, muito menos para a área operacional da hotelaria. Não pensava mais. Porque eu tinha feito a minha formação com esse meu contato, novamente falando, né, das coisas acontecendo sem planos assim, esses meus contatos com o RH, essas ações, esses projetos foi me estimulando, dando aquele clique assim para fazer uma formação em recursos humanos, que foi o que eu fiz. Busquei a profissionalização, a formação, e eu estava buscando nessa área. Mas, justamente, era o ano de 2017, início de 2017, próximo ao Carnaval, houve realmente um novo movimento bem ruim no mercado de trabalho. As equipes começavam a fechar novamente. Muitas equipes de concierge já tinham ficado reduzidas também, reduzido bastante. E RH também, nossa, encurtou, enxugou bastante, bastante, e eu não vi possibilidade. Era só aquela coisa assim de tem vaga, mas para ganhar uma remuneração muito baixa, pedindo todo tipo de experiência. E foi aí que nessas vendo como o mercado ia reagir, surgiu uma oportunidade. O Bruno, que era o chefe concierge do Copacabana Palace, um ex-colega nosso do Credor também, um membro também, que eu tive a felicidade de fazer a carta de recomendação dele, foi bem bacana. Soube que eu não estava mais trabalhando com nenhuma empresa, e isso eu agradeço até pelo Leonel também, que lembrou a ele, olha, o Paulo, ele não está trabalhando com ninguém atualmente, tal. E o Bruno me chamou. Como eu falei, eu não tinha vontade, pretensão, interesse em voltar para a hotelaria, principalmente para a área de operacional, mas o mercado estava difícil e era o Copacabana Palace, né? Copacabana Palace, uma história no Copacabana Palace, um hotel histórico, né? Mais histórico que a gente tem no Brasil, um ícone e tudo mais, além da beleza de tudo. O Igor sabe bem o que eu estou falando, né? Ele trabalhou lá e saiu porque tinha novos desafios também. Foi, né, Igor? Uma escola, né? Esse hotel é maravilhoso. Foi. Exato. Então, ia só acrescentar. Não era nada, nenhum sacrifício também, assim como não foram os outros hotéis também. E eu fui, né? E deu certo. As equipes bem reduzidas também. Quando eu entrei lá, só tinham 2 concierges. Eu era o terceiro também. E nova aquela coisa da gente, apesar de manter, assim, nós éramos concierge, mas tínhamos que apoiar, colaborar com a recepção também, os recepcionistas também. Silvio foi lá, viu, né, como a gente estava. Aí depois houve uma evolução, a equipe voltou para o balcão original, tradicional, clássico e tudo mais. E foi uma experiência muito boa, muito bacana. E onde eu fui muito feliz também, até que essa situação que nós estamos passando, a pandemia, fez que os hotéis todos fechassem, né? Quer dizer, a grande maioria fechou, e as equipes tiveram que ser reduzidas, mais uma vez, novamente, as equipes reduzidas, e o hotel está com previsão de reabertura, mas aí eu não faço mais parte também, né? Aí reduziu, e aquilo que eu falo, polivalência é muito importante. Nessa hora, as pessoas que estão com uma experiência em outras funções, que sabem fazer e querem também, né, que é muito importante também, elas são aproveitadas para essa nova grande equipe que vai se formar. Então, isso, na minha experiência, no meu estudo na área de RH, para mim, isso é muito compreensível, é muito tranquilo de compreender, né? Entendo muito bem isso. E foi até bacana que eu participei de um processo de
demissão virtual muito interessante, que acentuou muito também para os meus conhecimentos também. E, assim, para mim, particularmente, esse período, por motivos, né, familiares também, foi muito importante eu não estar trabalhando também nesse período por questões familiares também. Então, não fiquei triste, não fiquei preocupado, porque realmente eu não tinha a pretensão de estar trabalhando agora. Mas o mercado está todo assim. Então, o que eu falo, né? É preciso tudo isso que eu estava falando aqui, aproveitar a oportunidade, mesmo sem planos, sem previsões, ser resiliente também, paciente, determinado e tentando descobrir o que tem em cada um de nós. Eu acho que aí chegou a final da minha trajetória na hotelaria, pelo menos até o momento, né? Era isso que eu ia falar, afinal não, você é muito jovem para ter chegado ao final, a vida continua. Não, foi assim, em vários momentos, para mim, era o final. Mas, diga-se de passagem, eu nunca entrei numa empresa, em um tipo de trabalho, pensando em sair. Nunca. Nunca pensei nisso. Eu sempre, quando entrava numa empresa, eu mergulhava naquilo e, em frente, eu nunca pretendi deixar uma empresa. No Meridiano, eu sou 18 anos e 10 meses. Oi. Então, foi isso, né? Então, eu não faço planos normalmente. As coisas vão acontecendo e não sei, talvez, né? Quem sabe. Lógico, o hotel, ele tem eu devo dizer isso realmente, porque o hotel, minha gerente, a direção, eles reafirmaram, eles têm desejo realmente de recontratar todos que foram desligados, porque não foi um motivo pessoal, não foi um motivo de quererem, né, diminuir as equipes, mas foi uma situação que impôs isso, foi uma necessidade do mercado. E essa questão de quem nós vamos manter, quem nós vamos ficar, tal, isso depende de muita coisa, de muitas circunstâncias. E eu acredito, não é realmente nada pessoal. Pelo menos para quem tem um bom relacionamento, para quem faz um bom trabalho, se dedica à sua empresa e tem um reconhecimento disso, não é nada pessoal, mas isso envolve muitas questões também, né, Renato? Então, por isso que eu falo, eu não sei, porque eu nunca soube de nada, né? As coisas foram acontecendo. Não é. É um momento bem delicado, mas e é tudo muito incerto, muito imprevisível. Acho que para todo mundo, e foi bem o que você falou, as demissões que estão acontecendo, eu tenho visto muito isso, não são pessoais ou profissionais, são por conta da circunstância. São pessoas que eu tenho certeza que jamais teriam sido desligadas se não fosse essa pandemia toda. E mesmo quem está empregado ainda, não estou desejando mal para ninguém, porque eu me incluo nesse barco, mas ninguém vai estar 100% seguro quando as coisas retomarem. Vamos rezar, torcer para que atinja o maior número de amigos e colegas possíveis, mas ainda é tudo muito incerto. Exato. Depende muito, não depende só da empresa, não depende da gerência, da hotelaria, depende do turismo em si, depende das pessoas, nos locais, como as pessoas vão se comportar também, né? Depende muito dos turistas, para quem vive de turista, para quem vive de turismo de negócio também. É tudo muito relativo e muito incerto. Que nem a gente aqui em São Paulo, enquanto as empresas não voltarem a funcionar fisicamente, ninguém vai vir para cá, todo mundo vem para cá trabalhar. Ok, tem uma parcela que vem para turismo, mas é muito pequena. Então é complicado, é bem delicado. As empresas estão se reivindicando também, né?
eu acho que nem eu tenho uma amiga que trabalha na parte de facilities da Verizon, ela falou que até setembro eles estão home office, a partir de setembro eles vão começar a trabalhar do escritório, mas vão ser turnos escalonados, para não ir todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que por um bom tempo vai ser assim. E tem muitas empresas também que vão manter home office, outras não, ou vão fazer meio a meio. Vamos torcer, vamos rezar. Mas também eu já ouvi de muita gente que grandes negócios não são fechados através de um Zoom call. Precisam do contato físico e também que as pessoas estão saturadas de reuniões virtuais. Essa minha amiga da Verizon mesmo falou, ela falou, eu não aguento mais, eu passo o dia na frente do computador vendo as pessoas através de uma tela, eu quero ver as pessoas ao vivo. Então, eu tenho fama de ser otimista e positiva demais, mas eu acho que coisas boas atraem coisas boas. Tento pensar assim sempre. Eu acho que a gente precisa ser os três, né? A gente precisa ser realista para saber o que está acontecendo e otimista também. Aliás, na verdade, são dois, né? Realista e otimista também, pensar que as coisas vão funcionar, porque se não for otimista, também estacionamos. Aí, melhorar. Eu já falei algumas vezes isso, né? É uma situação triste, mas é de superação também. E foi a gripe espanhola. Existiu, assim, anos a gripe espanhola, foi terrível no mundo inteiro, tal, mundial, mas passou. E não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha nenhum tipo de tecnologia. E a vacina foi encontrada, mesmo não tendo essa comunicação, né, que a tecnologia facilita, proporciona, que nós temos hoje, a vacina foi encontrada e foi erradicada a gripe espanhola, né? Acabou a pandemia e as pessoas foram imunizadas e tudo voltou ao normal. Aqui no Rio de Janeiro, no ano seguinte ao fim da epidemia, teve carnaval. Que foi um dos maiores carnavais, não foi? Foi, porque imagina a população sair de uma pandemia. Né? Eu não vou nem falar agora, eu estava assistindo o Dr. Drauzio Varela, num bate-papo com o Pedro Bial, nesse dia, ele contou que, na época, ele tinha 8 anos de idade, em São Paulo, e a avó dele, que tinha vivido a gripe espanhola, o período da gripe espanhola, contou para eles coisas terríveis que aconteceram naquela época. Então, mas está aí, né? Ele se tornou um médico, fez várias coisas e tudo passou que a gente nem lembrava que havia existido uma gripe espanhola. Sem falar das grandes guerras também que aconteceram. Exatamente. Que então, devastou nações e hoje em dia você vê que tem grandes delas que são grandes potências econômicas mundiais. Vê o caso da Alemanha, que saiu de uma guerra derrotada, arrasada, enfim, sem nada, e hoje em dia está aí. é o Japão, né? Eu estava falando do Japão, citei o Japão antes que, né, o está implícito, já faz parte da cultura deles, a paciência, a determinação. O Japão foi destruído, né, pela bomba atômica, a bomba de Hiroshima, e eles se reergueram, se tornaram, né, uma das maiores potências do mundo. Então, quem consegue imaginar isso, né? Por isso que é importante, vale a pena sermos otimistas, sim, para a gente verificar, né, pensar nisso que a gente está falando agora, nesses acontecimentos. A gente deve ser otimista mesmo e realista, sabendo das possibilidades, do que pode acontecer, o que pode acontecer para a gente e não esperar realmente acontecer, e buscando o que eu sei fazer, né? Eu já estou ouvindo assim um comentário enorme de umas esfirras deliciosas, famosas lá em São Paulo, entendeu? De dar água na boca, sabe? Então, que bacana isso, né? É algo... Se reinventar. Exato. Eu jamais, na minha vida, imaginei que um dia eu ia estar fazendo esfirra, ia estar vendendo e tendo muito trabalho com isso.
E tá sendo bom, tipo, eu não vou falar financeiramente, tipo, que não é só financeiramente, lógico que é, eu acho que talvez se eu não precisasse eu não estaria começando, mas tá sendo bom porque a gente tá resgatando os valores da minha família, a parte cultural e ao mesmo tempo para os meus pais tem sido muito bom, porque eles estão se ocupando, estão se sentindo úteis e eles vibram, eles curtem. Aí meu pai sempre fala: "E aí, os comentários, o que o pessoal achou?". Então, é um trabalho em família. Bacana isso, né? Então você vê, de uma situação estranha, né? Uma situação de preocupação, de talvez incertezas, surge isso, né? Buscar algo, não só algo para se ocupar, mas também para ganhar algum dinheiro, uma ocupação. E bacana isso de unir a família, algo que é cultural, algo bacana, né? Que faz aquele resgate da cultura. Isso é tão bacana. Paulo, só voltando um pouquinho lá atrás, eu vou fazer duas perguntas em uma só para você poder desenvolver o pensamento. Você disse que era na época da escola que você recebeu aquela bolsa de 5 anos na Aliança Francesa, foi isso que eu entendi? E isso meio que definiu o teu destino na hotelaria, porque foi através desse conhecimento que você adquiriu lá atrás, eu não sei se você concluiu ou não a bolsa, eu imagino que sim, porque fala muito bem francês, e isso meio que definiu o teu destino na hotelaria, indo logo trabalhar talvez no maior ícone da hotelaria francesa na época, foi? Foi, com certeza. Porque, na verdade, eu concluí a Aliança Francesa depois de 5 anos, mas eu ainda não tinha perspectiva de trabalho. Por isso que eu falo, eu nunca planejei nada, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, né? Mas foi lento, né? Um processo lento, 2 vezes por semana, às vezes a 3 horas ao sábado, algo despretensioso também. Mas depois, quando me sugeriram, uma parenta minha sugeriu, foi baseado nisso. Ela falou: poxa, você fala inglês, francês, tem um meio de ano, por que você não vai trabalhar? Você está acostumado a trabalhar com público, né? Gosta de trabalhar com público. Eu tinha feito o curso de guia de turismo, como eu falei, mas é muito difícil trabalhar como guia de turismo. É meio complicado, talvez até impossível, porque você não tem uma renda fixa, você não tem estabilidade. O guia ganha pelo trabalho que ele realiza. Então, eu não tinha essa condição. Então, a única coisa que eu fiz no curso de guia, assim, utilizando os conhecimentos, aprendizado no curso de guia de turismo, foi dar uma aula numa turma sobre Rio Antigo. O curso, que é um curso aqui em Copacabana, que não existe mais, o curso Ketel. Mas foi muito importante para mim, porque eu falei assim: agora eu tenho uma profissão. Eu tenho uma profissão. Que é para sempre, profissão de guia de turismo. Então, eu tenho, né? Eu renovo, sempre quando é necessário, renovo meu cadastro no Ministério Público. Como eu falei, já trabalhei como guia. Em 2017 mesmo, nesse intervalo onde Sofitel e o Sofitel, a Brasil, Copacabana Palace, eu trabalhei como guia no Rock in Rio, eu trabalhei no Carnaval também. Então, eu trabalhei mais. O Meridian, como você estava falando, Silvio, foi isso. Quando eu cheguei lá, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha curso de hotelaria nem superior, porque naquela época, você lembra, não era necessário ter curso superior. Os cursos de hotelaria estavam sendo, talvez, criados. Muitos daqueles nossos colegas que trabalhavam naquela equipe tão jovem no Meridian, eles tinham curso de hotelaria na França ou na Suíça, né? Em Lyon, Lausanne, e eles tinham isso, eu não tinha. Mas foi por causa do francês, muito mais do francês do inglês, porque o francês era um diferencial e era muito importante para aquela, né? O Jean-Philippe Bittencourt, que a Renata conhece, talvez outros conheçam também, o Silvio conhece, claro, que era, na época, o gerente de recepção. Temos uma pergunta para você do Leonel. Paulo possui grande talento na área de treinamento? Com toda essa bela trajetória, passa pela sua cabeça enveredar para a área acadêmica?
Sempre passa, né, Leonel? Sempre passa. É aquilo que eu falei antes, lá no eu colaborei muito com a área de treinamento também, com a gerência de treinamento. Foi uma experiência muito bacana, também fiz parte do meu estágio também, fiz estágio no RH do hotel, uma experiência bem bacana. Sempre passa com isso, né? Eu já tive a oportunidade de falar de alguma coisa desse todo assunto que nós estamos tratando aqui, em alguns cursos de hotelaria também, de turismo, de turismo. Sempre passa. A gente tem que estar sempre aberto a tudo, né? Se a gente gosta daquilo, principalmente quando gosta. Quando a gente não gosta, também a gente tem que aproveitar também aquilo, né? Mas, principalmente quando a gente gosta. Sim, senhor Leão, né? Sim. Mas, aliás, Leonel foi também, eu acho que foi ele que deu o toque também no Pedro, quando eu fui para Brasília também, né? É só... Nada aí também nas oportunidades também. Não, mas é legal isso, se a gente pode ajudar os amigos, por que não? Aí o Leonel tá falando aqui. Sempre. Tô vendo. E assim também, eu da minha parte também. Claro, eu acho que assim, é muito importante para todos nós nesse momento, assim como nós pretendemos fazer com os guias de turismo também, ajudar os outros muito mais do que sempre, né? Agora, principalmente nessa área também. Dar um toque ali, falar, tal. No vídeo eu estava conversando com o Júlio sobre isso, né? O Júlio que é formado em comunicação social, né, Júlio? Comunicação social, tudo, né? Tem que tirar isso dentro dele, né? As habilidades também, os conhecimentos, fazer isso também. Gente, é o que eu falo, nada é para sempre, nada impede de daqui a um ano as coisas melhorarem. E se você julgar que é legal voltar para hotelaria, voltar para hotelaria. Então, pode estar aberto, como já aconteceu 2 vezes comigo, né? Já aconteceu 2 vezes isso comigo, mas é assim, a gente tem que estar aberto. Eu penso assim, quando você não tem algo específico para ir atrás daquele tipo de trabalho que você está se preparando aquele tempo todo, vale a pena muito mais estar aberto a todas as possibilidades, mesmo quando você está naquele caminho específico que nesse período que nós estamos vivendo, infelizmente, não é legal a gente estar só perseguindo um tipo de objetivo, né? É importante estar, mas também estar aberto, né? Antenado do que está acontecendo ali. E nesse momento também que nós estamos nas nossas casas tendo que fazer várias coisas também, várias atividades também, vamos descobrir novos talentos também, o que sabemos fazer também. Paulo, que ano que você trabalhou no Rio Autumn Palace? Eu não lembrava que você tinha trabalhado lá. Viajei. Foi que ano? Foi de agosto de 92, não, perdão, de setembro de 92 a julho de 96. Ah, tá. Foram mais ou menos 4 anos. Eu achei que eu tivesse, de repente, me encontrado com você por lá, mas não lembrava, porque eu entrei lá no ano de 2000, foi meu primeiro emprego onde eu conheci o Leonel. Sério? Cara, que viagem. Só que como eu fui estagiário, entrei como estagiário, era um período muito curto de trabalho, né? E era tanta gente que, de repente, podia até ter passado você pela época, mas eu não lembrava. Tá. Eu trabalhei lá com o Washington, né, como eu falei, e com o Alberto. Que eu não Alberto, da minha época também. falei com ele hoje, eu não sei se ele ia poder vir. Bom, então espero que essa minhas memórias, a minha trajetória na hotelaria, passando por essas fases todas, onde me provocaram certo extrair de mim, né, um tipo de capacidade, habilidade, tudo mais, possa contribuir de alguma forma para vocês, né, para todos que estão aí. Eu acho que se isso acontecer, contribuir de alguma forma para você,
esse papo valeu a pena para mim, né? Eu Mas acho com que é isso. certeza contribuiu. Acho que para todo mundo que está aqui e para a gente está gravando esse também. Gravei desde o começo. E Igor, o nosso youtuber, vai colocar no nosso YouTube. É isso. Hoje todos estão preocupados com experiência. Eles querem ter experiências e não mostrar o dinheiro que tem. É isso aí, concordo, Lívia. Paulo, o que você acha que vai acontecer agora, daqui para frente, com a nossa profissão, com os concierges? Uns falam em fim, outros falam em se reinventar. Qual que é a sua opinião? Pode ser uma opinião pessoal. Eu acho que todos têm que estar preparados, né? Assim, para o que puder acontecer. Porque a vacina ainda vai demorar um pouquinho, né? Tem muitas vacinas em fase de teste, em fase final de teste, a fase 3 de teste, talvez até o final do ano, esperamos assim, já tenhamos vacina, mas não em larga escala ainda. Isso, mas muito bom saber que até o final de ano, algumas vacinas já estarão aí, né, nos laboratórios, mas como deve ainda demorar para alta escala, talvez os concierges que vão estar trabalhando nesse período agora, no retorno dos seus hotéis, vão precisar muito mais se integrar com todo o hotel, com todas as equipes, como todos estarem dispostos a fazerem de tudo, arrumar cama. Acho que muitos já viveram esse período em período de grandes eventos, né? Aliás, eu queria só lembrar que eu não falei que na época do Meridian, a ocupação média era de 80%. A ocupação anual média era de 80%. Mas, em muitos participantes de grandes eventos, a gente precisava colaborar com as outras equipes também. Então, agora, eu acho que vai acontecer isso. Os hotéis que mantiverem concierges em suas equipes, os concierges vão precisar se fundir com as outras equipes e serem realmente muito polivalentes, pensar muito mais nesse hotel como um todo, como eu estava falando antes, quando eu passei pelo Meridian, estarem dispostos, não só dispostos, mas buscarem dentro de si como podem contribuir com o hotel como um todo. Porque pode ser que a equipe de concierge, nessa retomada, deixe de existir fisicamente. Né? É igual quando já aconteceu com muitos hotéis também, onde as equipes estão juntas, no mesmo balcão, elas fazem um trabalho do outro, mas mantêm ainda o cargo. Mas talvez aparentemente não exista aquela separação de equipe de concierge e equipe de recepcionistas também. Então, mas eu acho que no momento da retomada isso vai acontecer, vai diminuir. Ou acredito não existir, não deixar de existir, porque se concierges que tiverem habilidade, os concierges que já têm uma experiência maior, oriundos também da recepção, eu acredito que serão mantidos também, porque já têm essa experiência, já estão, de certa forma, incluídos dentro dessa equipe com mais eficiência nos trabalhos de recepção propriamente dito, não só de recepção, mas de guest relations também, porque a equipe que ficar todo tipo de trabalho, recepcionista, guest relations, concierges, vai ser preciso fazer isso tudo. Então, se vai ficar, como é a pergunta mais específica da Renata, o que vai acontecer com a equipe de concierges, vai depender das habilidades que esses concierges têm.
E o concierge tem algumas habilidades e outras questões, como eu falei, depende de muita coisa. Depende de muitos fatores também para eles ficarem, mas se fundirem também com as outras equipes da rede do front office como um todo. Mais perguntas? Acho que a gente já conhece tanto o Paulo, né? Tanto a Nossa, vida Igor, dele, você assim. tirou a palavra da minha boca. Eu falei, meu, eu fiquei pensando, eu até falei isso. Eu sei muito do Paulo, porque, poxa, sou amiga do Paulo há muitos anos. Eu fiquei pensando, mas será que tem alguma pergunta que talvez as pessoas que não conhecem tão bem quanto a gente queiram fazer? Fiquem à vontade. Mais de uma década, é isso aí, Leonel. Mais de uma década que eu conheço você, conheço o Silvio. Acho que o Lucas vai fazer uma pergunta, que ele falou. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lucas. Que bom te ouvir. O Lucas botou aqui, né? Como você vê o cenário atual de grandes eventos comparado com o seu início no quesito tecnologia? Então, naquela época não tinha tecnologia, né, Igor? Exatamente. Naquela época, o que tinha aqueles aparelhos, falando de eventos corporativos, aqueles aparelhos que eu, sinceramente, nem lembro muito mais, porque projetores, né, reto, projetores, algo assim naquela época, ou algo mais antiquado ainda, né? E hoje em dia, telas, coisas assim, então não tinha esses recursos todos. Era uma diferença muito grande para você ver que hoje em dia a tecnologia está favorecendo tanto aos setores de eventos, que assim eu já vi um hotel de Curitiba, uma gerente geral de um hotel, já vi, parece, de São Paulo, de Curitiba, também de São Paulo também, eu assisti esses dias uma reportagem falando como os setores de eventos estão se reinventando, usando a tecnologia, onde dentro do salão podem estar poucas pessoas utilizando da tecnologia, dessa que a gente está utilizando também, de videoconferência, e outros participantes do seu lugar, outros participantes estando em outras cidades, em outros países também, porque isso evita a aglomeração dentro de um salão. O evento pode ser grande, mas não necessariamente com todas as pessoas dentro de um salão. Então, com esse uso, Lucas, da tecnologia toda, né? Vocês se adaptaram rápido, talvez dentro de equipe, ou experiência, facilitou muito, você tem nostalgia com procedimento. Tem, assim, a tecnologia, infelizmente, tirou o trabalho de muita gente. Como eu lembrei, no início, quando eu comecei trabalhando no Lemeritian Copacabana, no finalzinho dos anos de 87, nós fazíamos todo esse relatório noturno, era feito manualmente. Existia aquele REC na recepção. O REC ele continha uns slip, uns papeizinhos com o número do apartamento, o nome do cliente, o tipo de cliente que ele era, que tipo de reserva, a tarifa, acordo, que tipo de tarifa era, e tínhamos que preencher um mapa enorme. Imagina que o hotel tinha 396 apartamentos. Tinha que preencher tudo aquilo correspondente aos andares, depois somar tudo, calcular por andar e fazer, destrinchar aquilo tudo em categorias de hóspede, se era com café da manhã, que naquela época era com café da manhã incluído, as tripulações que tinham café da manhã incluído, outras que não tinham café da manhã incluído, e nós tínhamos que fazer aquele relatório com todos esses dados para a gerência. E ainda por cima, como os relatórios informatizados estavam sendo implementados, mas estavam em fase de teste ainda, nós tínhamos que comparar aquilo tudo. Ainda tínhamos que bater com caixa, que chegou a trabalhar nessa época, né, Silvio? Onde o recepcionista da madrugada, quase de manhã, correndo, né, por causa do horário, porque da manhã tinha que chegar, precisava do material para trabalhar dos reps, e tinha que bater aquilo tudo com o caixa. O caixa fechava também
o apartamento, né? Lançavam as diárias num papel enorme, como se fosse uma tabela, assim, lançavam as diárias toda noite, lançavam as diárias dos apartamentos e totalizavam e tinha que bater com a recepção. Entende, Lucas? Então, era assim um trabalho imenso. Por um lado, a tecnologia foi muito bom para todo mundo, né? Para os funcionários também, mas, por outro lado, tirou o posto de trabalho de muitos. Porque não, né, aquilo depois, quando os relatórios noturnos foram informatizados, foram aprovados, não houve mais necessidade do que aquele trabalho e, por consequência, não havia mais necessidade daquele número de pessoas, de funcionários, naquelas equipes também. Então, a adaptação, eu acho que foi assim lenta, gradual também. Eu não sei se alguém, na época, ficou preocupado com isso, se tinha esse pensamento. Eu, particularmente, eu não tive essa preocupação, vai tirar o posto de trabalho, como há alguns anos já acontece também, né? Então, era bem trabalhoso. Então, nessa época de comparação dos relatórios informatizados com os relatórios manuais, realmente era muito trabalhoso. Eu lembro do ficado, porque antes de ser concierge, começar como concierge, eu passei por esse período na equipe noturna. Eu lembro que teve épocas de final de mês, alguns colegas, outros colegas das equipes, ficar no hotel alguns dias e noites também. Tá? A gente trabalhava o turno normal à noite e, durante um período do dia, após dormir, nós tínhamos que refazer os relatórios, porque havia erros também. Exatamente, porque a gente tinha que bater. Se não batesse, no final, a gente tinha que refazer, né? E quanto, assim, falando da equipe de concierges, sem a tecnologia naquela época, era complicado, porque nós só tínhamos o telefone a nosso favor, o fax e, eventualmente, o telex também. Ou seja, nós não tínhamos o Google, não tínhamos o celular para se comunicar, o WhatsApp, não tinha nada disso para facilitar. Então, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, quando isso tudo passar, quando tudo voltar ao normal, que tem primeiro o normal, mas depois vai ter o normal, como nós estávamos no normal depois de quase 100 anos da gripe espanhola, nós vamos voltar ao normal, sim, daqui mais alguns anos, e vamos estar contando, né, sobre esse período que estamos vivendo agora. O Lucas quer saber qual que é o seu congresso mais memorável, internacional ou nacional? Olha, em termos de o nacional, quer dizer, o pan-americano, no Rio de Janeiro, no Brasil. Obrigado, Lucas, por ter lembrado dessa parte, que é muito importante para a gente, como concierge de Pledor. É muito importante falar dos nossos congressos, né? Então, o congresso de 2003 foi muito importante, foi meu primeiro congresso, foi um congresso na nossa cidade, foi um congresso em Sheraton, foi maravilhoso, grandioso, não só pelo tamanho do hotel, que a Lívia e o Gabriel, né, conhecem muito bem, e em termos de espaço, da organização toda, e além da vista para o mar, e do Copacabana Palace também, onde foi o baile de gala. Foi uma experiência muito incrível, né? O Leonel estava lá, o Silvio estava lá também, e foi muito bacana. E assim, eu particularmente não estava envolvido com a parte da organização, que eu ainda estava muito novo nisso. Mas em termos de congressos estrangeiros fora do Brasil, o local que eu mais gostei de ter estado, a Lívia pode dizer também, Renato também, foi em Los Cabos. Ai, foi incrível. Nossa, foi incrível, não só por toda a organização. Então, esses hotéis, esses congressos me marcaram, né? Do Rio, Los Cabos, não só pela organização, que foi no Sheraton também, Sheraton, grande parceiro dos congressos, né? O Sheraton na Argentina
também é muito parceiro. Lá em Dos Cabos do México, Cabo São Lucas, foi o Sheraton Hacienda del Mar, Ai, lindo. resort na beira mesmo do Mar de Cortez. Muito bacana, né? Havia os prédios espalhados, né, ao longo da área do hotel, do resort como um todo, e o baile de gala foi realmente muito, né? Foi um dos melhores. Porque foi uma white party, como tradicionalmente é um baile de gala, é black tie, foi uma white party com as mesas, né, com toda a pompa e circunstância montadas na areia mesmo, literalmente na areia, os rechôs com os chefes e a equipe de eventos na areia também, com a animação no palco de uma banda cubana da Incrível. Rosália, Cuba, se eu não me engano. Nossa, foi fantástico, né? E o local como um todo também, as experiências que nós tivemos nos restaurantes à beira-mar, fora do Sheraton, do resort também, foi muito bacana. E, assim, em termos de organização, sofisticação, grandeza e tudo isso, foi, Leonel vai lembrar agora também, o Congresso Mundial de Londres, em 2012. E foi assim, uma coisa incrível. Marcou também pelo frio que estava fazendo, né? Todo mundo lá encasacado, aquele negócio de tirar casaco, era complicado, porque nós saímos do nosso hotel, nem todos estavam no hotel onde aconteciam os eventos, mas era complicado se casacar todo, embarcar no ônibus, descer do ônibus, chegar no outro hotel onde estava acontecendo um determinado evento, tirar o casaco e para poder ficar à vontade. Então, isso aí foi bem, chamamos a dona Beth mesmo, o Leonel está lembrando bem. Foi muito bacana também. Então, esse congresso foi fantástico. Foram os que mais me marcaram, Lucas, foram esses congressos, por esses motivos todos, detalhes, né? É bom lembrar também que quem deu as boas-vindas para a gente no de abertura em Londres foi, eu não me lembro mais o nome, talvez o Leonel lembre o nome dele, que é o chefe da guarda, da Guarda Real, tenente da Guarda Real, que deu as boas-vindas. Nós tivemos uma apresentação também no final da Guarda da Rainha lá no Congresso, lá no salão de eventos. Então, muitas experiências bacanas para quem não participou ainda dos congressos, e vale muito a pena participar, né? Como a própria Renata já fez muito investimento para participar dos congressos. Vale lembrar também que uma vez eu ouvi uma colega, não era concierge não, uma colega de outro departamento num desses hotéis, ela falou: nossa, mas o concierge viaja bastante, o concierge viaja muito. Eu falei para ela: olha, viaja sim, mas isso não significa dinheiro não, porque só teve uma vez na minha vida que eu viajei por conta própria e foi de mochilão. Os congressos eu tive muita ajuda, é importante reconhecer, do Sofitel, sempre muita ajuda, muitas vezes pagando não só o FII, que o hotel ele alternava um pouco a nossa participação. Um ano era um concierge, o outro vinha pegar o outro e tal, tinha um equilíbrio, muitas vezes arcando com o custo do FII, o custo da passagem aérea também, e a associação, a Leclerc, algumas vezes também eu tive esse apoio também, e outras vezes o apoio de um, o apoio do outro também. Eu acho que vale a pena a gente se dedicar tanto para a associação, tanto para a Leclerc, não só por interesse em nada, né? Porque são experiências, falo por experiências bacanas a Leclerc nos proporciona, todas as nossas empresas também, como eu já tinha falado antes, como essa dedicação integral à empresa, ao hotel, e não só à nossa vida, ao nosso setor. Mais alguma pergunta?
Bom, acho que a gente podemos encerrar. Agradeço mais uma vez, Paulo, a sua participação, de todos aqui presentes. E aí, em breve, estará disponível para a gente poder rever e para quem não pôde estar com a gente também poder conhecer o Paulo melhor. Valeu, gente. Obrigado pela paciência. Perfeito. Muito obrigado, Paulo, pelo seu tempo, por essas histórias maravilhosas. Fico muito feliz também de te ter como vice-presidente aqui na Lecledor. E que venham mais encontros, né? Isso é importante. Obrigado, Júnior, também por aparecer, né? Conseguiu vir. Agora sim, agora eu posso, agora eu consigo. Opa! Valeu, Gabriel também. Que bom que você veio, Gabriel. O Peter, Silvio. Verônica, Simone está em Marcos. todas. Aí, Simone, Verônica, que bom. Tchau, tchau. Quem vem, Tchau, cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Paulo. Valeu. Tchau. Gabriel.